Então vamos lá, gente. Boa noite a todos, né? Hoje a gente veio aqui conversar um pouco sobre parentalidade e superdotação. Então a Isadora e a Daniela vão trazer tanto o ser um pai que é superdotado e as suas questões dentro disso, quanto ser pai de uma criança superdotado, né? A gente sabe o quanto é desafiador ser pai e mãe, já naturalmente, né? Numa situação típica. E numa situação atípica, tem muitas coisas que podem fazer isso ser ainda mais desafiador, mas também muito mais gostoso, né? Então, eu convidei a Isa e a Dani para falarem hoje sobre esse assunto, porque elas são duas pessoas que eu tenho, assim, como alta referência aí dentro da orientação parental e da psicoterapia, né? Então, ambas também atendem adultos com essas demandas, né? E gostam muito de atender mulheres, inclusive, né? E gostaria de ouvir um pouquinho assim sobre a contribuição delas sobre esse assunto, né? Então, vou passar a palavra para elas também se apresentarem e começarem a falar sobre a parentalidade, tá bom? Boa Isa, você quer noite. começar se apresentando? Ai, desculpa, Dani. Eu vou, eu vou começar, que daí eu já passo a palavra para a Isa e ela já emenda no tema dela, tá bom? Perfeito. Bom, então eu sou Daniela, sou psicóloga há 15 anos, trabalho principalmente com mães com neurodivergência, superdotação, mas também com pais, mães de crianças que têm altas habilidades. Trabalho tanto em psicoterapia quanto em orientação familiar. E também tenho a vivência prática, né? Sou mãe de duas crianças com altas habilidades, tenho também altas habilidades, então sei como é essa vivência na prática, além da teoria. Isso ajuda muito a entender como é esse funcionamento tão desafiador, mas tão maravilhoso. Você sente na pele, né, Dani? Sim, literalmente na pele. Aquele repertório de milhões, né, Dani? É o estudo com a prática. Sim, sim. Gi, obrigada pelo carinho, né? É uma delícia, um prazer estar aqui. Acho que ter um espaço para, né, uma oportunidade para compartilhar, para falar sobre um tema tão lindo, me dá um quentinho no coração, uma alegria, principalmente pelo Pote, né? Que é um lugar que amo fazer parte, estar com a equipe, e é um prazer imenso também estar com a Dani, né? Acho que a gente tem uma conexão imensa nas nossas práticas. Então, a Gi apresentou um pouquinho, né? Mas eu também sou psicóloga clínica, né? Atendo pela terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema, sou especializando em neuropsicologia, então também trabalho com a parte psicoterapia, avaliação e orientação parental escolar. Sempre penso que a parte de orientação, então esse trabalho com a parentalidade, ele pode acontecer sozinho, mas ele já vem automaticamente abraçado, agarrado na terapia infanto-juvenil, nos processos de avaliação, né? Esse contato, esse mergulho na parentalidade, ele acontece junto com os processos das crianças e adolescentes, e acho que isso é muito bonito, rico, e traz da gente, para a gente, né, um olhar profissional de estudo, de especialização importante para também abraçar, atender, cuidar desse público de maneira mais específica. Então vai ser bem legal, acho que vai ser um tema bem rico, bem bonito da gente falar. Perfeito, meninas. Então, mandem brasa aí no que vocês trouxeram pra gente. Beleza. Eu vou passando aqui por outra aba, aí se tiver algo no chat ou vídeo, podem me sinalizar que eu vou voltando para essa também. Então a gente contou um pouquinho, né, de mim, Isa, da Dani, né? Aqui tá a nossa fotinho, apresentação, e eu vou começar falando hoje pela perspectiva, né, de como acontece, de que características, que fatores que impactam na parentalidade de crianças, né, que tem uma neurodivergência, e hoje a gente está falando, né, com mais ênfase da superdotação.
Então, eu vou começar um pouquinho aqui. Eu não queria ser repetitiva, eu vim acompanhando, né, os outros dias as palestras ao longo da semana. E na segunda, né, as meninas falaram lindamente da superdotação da criança na infância. E acho que todos os aspectos relevantes do funcionamento vieram ali. Não quero repetir um montão, ao mesmo tempo, eu também não quero trazer o impacto disso na parentalidade de maneira descontextualizada. Então, quero pegar essa partezinha, né, do que significa, do funcionamento da criança e olhar um pouquinho para isso, exatamente para a gente poder entender como isso reverbera, como isso acontece na experiência dos pais, né? Então, a Gi falou na segunda, e acho que é uma fala sempre importante, bonita, porque pode ser que hoje existam mais informações, mas é muito difícil que os pais internalizem isso, né, na consciência parental, no conhecimento dos próprios filhos na prática. E eu entendo que demanda muita repetição, muito entendimento do que é essa parte teórica para começar a observar isso nos filhos. Então, assim, a superdotação, ela traz um olhar, né, do senso comum de todos nós, né, até enquanto assim cultura, história, para o desempenho, né, para alta capacidade, representa automaticamente para todos nós uma condição, uma criança onde nada falta, né? Tem mais, tem inteligência, tem capacidade, está tudo certo. E acho que esse olhar muito rígido, ele ainda permeia como a escola lida, né, com a superdotação, como essa identificação ela é vista por profissionais, por familiares, por sociedade. E daí a Gi trouxe um pouquinho, né? O que não é a superdotação, né? Quais são os mitos? Então tem muita confusão nesse sentido. Então por que essa parentalidade, essa experiência parental, ela é muito afetada? Porque não é só sobre o desempenho que a gente está falando, é sobre um funcionamento que ele é diferente, ele é multidimensional, é sobre uma forma de existir que ela é complexa, né? E não só porque a gente está criando filhos mais capazes, mas exatamente porque a gente está criando filhos que sentem, pensam, percebem o mundo de maneira muito profunda e complexa. E isso é maior do que só a capacidade cognitiva, do que o desempenho, né? Então, o que a neurociência mostra, né? Enfim, com todos os avanços, discussões e essa caminhada, não tem, né, um cérebro superdotado único, mas existem padrões de desenvolvimento e funcionamento que ajudam a explicar, né, hoje, por que essas crianças funcionam assim. Então, não tem como a gente compreendê-las só a partir da cognição. O que torna essa parentalidade diferente, então, é exatamente a conversa, a combinação dessas diferentes dimensões, desse perfil complexo, né? Então, ok, a parte cognitiva é a parte que mais traz aquela percepção, né, da criança precoce, do gênio, do desempenho, da inteligência, mas essa parte ela está em constante interação com as outras dimensões de um desenvolvimento, e que isso traz um impacto enorme, né, em como essa criança ela faz essas potencialidades, essas capacidades que, né, é uma alta capacidade que vem com ela, isso ganhar um corpo, isso ganhar um treino, um espaço para florescer. Então, vou começar trazendo um pouco aqui da parte cognitiva, né? Por que a dimensão cognitiva ela é tão importante? Porque existe esse olhar para o que a criança tem, né, para a inteligência, mas esse mais, né, que é o quê? Um pensamento mais avançado numa idade precoce, uma capacidade, né, de compreender conceitos mais amplos, abstratos, antes da média dos pares, um raciocínio que ele é mais complexo, que ele entende nuances, perspectivas, né, que a criança ali ela pode de repente sentir preocupações, medos, ideias que os pares ainda não têm antes da hora, né, que ainda não seriam, ela não teria a maturidade emocional para lidar, né, com essas ideias que ela já compreende, que já passam pelo pensamento, um processamento mais profundo, que é essa tendência a analisar, a elaborar, a aprofundar. Então, essa criança que pensa mais, que tem uma hiperativação, né, dos pensamentos, da forma como ela enxerga tudo no seu entorno, traz uma complexidade maior para ela organizar, para ela dar significado, para ela simbolizar isso. E isso, naturalmente, né, faz com que seja comum que esse perfil de crianças
tenha um movimento, né, de um questionamento mais intenso, uma curiosidade elevada, que sejam crianças que tragam perguntas constantes, que tenham uma busca ativa por compreensão. Então, essa necessidade, né, esse funcionamento cognitivo, ele traz uma necessidade basal ali de sentido de coerência, né? Então, são crianças que têm uma alta sensibilidade a não sentir ali do ambiente uma segurança em relação ao, né, ao que elas estão vendo, porque na infância é muito comum que as crianças naturalmente precisem de uma organização, de uma previsibilidade, entender, né, de maneira um pouquinho mais concreta como as coisas são. Uma criança que enxerga muito, que entende muito, de maneira mais intensa, ampla e profunda, é natural que esse senso de organização ele fique ali mais latente, que essa criança faça movimentos para que não seja um desconforto tão grande funcionar dessa forma. Então vamos pensar que eu sempre penso crianças pequenininhas, né, que enquanto os pares eles estão ali mais no concreto e com brincadeiras mais ali um do ladinho do outro, né, sem perceber muito o que está passando ao redor, essa criança já está mais conectada com a expressão facial da professora, com o olhar da outra criança, com o amigo que arrancou o brinquedo. Tudo isso parece mais intenso, parece atropelar ela ali de uma maneira que traz uma sensibilidade aumentada, uma reatividade aumentada aos estímulos do ambiente, né? E isso a gente consegue perceber nas crianças desde uma idade, né, ali bem pequenininhas. Então, o pensamento divergente criativo, né, a capacidade de gerar múltiplas ideias, soluções, pensar fora da caixa, né, de questionar coisas que já são estabelecidas porque elas têm ali uma outra perspectiva, um outro olhar, uma alta consciência, né? Então, uma metacognição que ela começa ali num desenvolvimento mais precoce dessas crianças conseguirem refletir sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, como tudo isso funciona numa idade mais precoce. Vejam, o conjunto dessas coisas são características que num espectro, né, dos muitos perfis de desenvolvimento infantil que podem existir, essas características podem acontecer para várias crianças, mas o que a gente vê na superdotação é uma combinação mais intensa de várias dessas características que aparecem, que se revelam ali desde muito cedo, e elas acabam impactando na experiência dessa criança, na adaptação escolar, no sono, né, na amamentação, no relacionamento com os pais, nas demandas ali desde muito pequenininhas. E a velocidade ou intensidade de processamento. São crianças que podem aprender, né, muito rápido em áreas de interesse, mas elas também podem ter uma oscilação de motivação, elas podem apresentar um tédio maior quando não tem sentido, quando não se sentem desafiadas. Todas essas características do funcionamento cognitivo, elas podem representar potencialidades, coisas maravilhosas, mas elas também representam desafios, áreas de sensibilidade, de uma vulnerabilidade aumentada. Então, se a gente olha para o desempenho, para a capacidade sozinho, a gente esquece que todos esses aspectos colocam essas crianças num lugar que precisa, que necessita da mediação, do amparo, né, do olhar do adulto para que a gente traga aspectos também protetivos, preventivos, para que elas se desenvolvam, né, com bem-estar, com maior tranquilidade. Como que isso, né, só falando dessa primeira parte cognitiva, como que isso gera demandas na parentalidade, né? Então são pais que desde um primeiro, né, desde que a criança ali é pequenininha e antes mesmo dela começar a se organizar na linguagem, né? Então nessa linguagem falada, verbal, mas naquele bebê que pode apresentar uma demanda afetiva maior, uma dificuldade maior de ficar sozinho, de sair do colo, de não ter o contato pele a pele, né, no sono. Então são pais que desde um primeiro momento da parentalidade eles podem, né, lógico, em cada família pode acontecer de uma forma, cada criança tem aí características, necessidades individuais, mas é uma experiência de parentalidade que está mais exposta, né, que
está mais vulnerável a viver uma parentalidade que a gente chama, é muito comum que a gente fale daquele potinho furado. É aquela criança que eu mal enchi, eu mal dei, eu mal saciei e o potinho está vazando e está faltando e ela precisa de mais. Então, essa experiência, a gente já nasce, né, como pai e mãe, a gente já entra ali num lugar de uma super hipervigilância e cuidado e aprendizagem, né? É um momento que, apesar de bonito e emocionante, é um estressor, né, para as mães e pais que nascem ali com a criança, porque a gente já fica nesse lugar de extrema entrega e cuidado e pouco descanso e privação de sono. Mas existem perfis de crianças que essa experiência ela é ainda mais intensa, ela é ainda maior. E à medida que a criança cresce, isso não diminui, né? Então, aquela entrega inicial com o bebê, mas isso acaba aumentando, porque com a inserção na linguagem, com a possibilidade de exploração corporal, é uma criança que ela demanda dos pais que desde cedo ela tem ali uma autonomia, uma participação, ela demanda mais negociação, mais explicação. Os pais têm que sair daquele modelo mais diretivo, mais autoritário que a gente, né? Que a maioria de nós, a gente veio de uma cultura de famílias, né, em que era normalizado que as criações fossem assim, e esses pais têm que na marra aprender que isso não funciona com essa criança, que isso desorganiza, que isso gera uma reatividade, uma sensibilidade maior. Então, são pais que precisam ir para um modelo colaborativo, né, de deixar essa criança ser ouvida, ter um espaço, sustentar essas muitas perguntas, investigação, esse corpinho em movimento. Nem sempre o movimento ele vem, né, só através do corpo, mas também dessa mente hiperativa, dessas ideias, né, dessa cabecinha que está o tempo todo funcionando. Então é uma criança que ela pode parecer mais ansiosa, que tem mais dificuldade para dormir, que o pai sai do quarto, ela já acorda porque quer ter alguém ali para abraçar. Então é uma demanda que ela parece mesmo infinita, intensa. Então todos esses aspectos cognitivos, né, então aqui o nível de estímulo também, pouco estímulo pode gerar desengajamento, mas muita exigência pode, né, uma criança mais vulnerável à ansiedade, a uma tendência perfeccionista. Então, acompanhar esse ritmo da criança sem antecipar uma maturidade emocional é um desafio, é um processo de aprendizado e impacta numa parentalidade que deixa os pais exaustos. Então, para usar uma palavra assim bem simples, os pais se sentem afogados no meio de tantas demandas, de uma necessidade de responder, de ser responsivo àquela criança muito mais do que a média, do que os amigos que eles veem em volta, do que as famílias conhecidas. Né? Então é uma experiência mesmo diferente. Eu sempre falo para os pais que não é justo, né, a gente olhar para um curso de sono na internet, a gente olhar para o relato de alguns pais amigos, foi só fazer uma higiene do sono, instalar uma rotina e a minha casa andou, a minha criança dorme a noite toda. É muito injusto a gente comparar soluções simples, né? Então a gente comparar receitas muito prontas com a parentalidade de crianças que têm um funcionamento, né, assim complexo, neurodivergente. E por que é injusto? Porque a gente ajustar a rotina, a gente pode tentar seguir uma receita de bolo e vai ser muito difícil abraçar, entender tudo que essa criança precisa, seguindo, né? Geralmente essa receita ela vai funcionar para quem? Para um perfil de crianças com respostas mais adaptativas ao ambiente, com uma sensibilidade menor, né? Então que não tem um sistema nervoso que responde de maneira tão intensa, tão ativa aos estímulos do ambiente. Então, vai ser diferente mesmo. E antes dos pais entenderem, isso gera um baixo senso de competência parental. Esse impacto, ele traz mesmo um esgotamento, né? Uma sobrecarga parental muito importante. Então, saindo aqui da dimensão cognitiva, eu vou puxar as outras, né? Por que a conversa entre elas é tão importante? Quando a gente entra então na dimensão emocional, né? Por que não é só o desempenho? A gente está falando de um sistema emocional mais reativo, com muita intensidade, sem uma regulação, né, ainda bem desenvolvida. Então, naturalmente, no desenvolvimento infantil, a gente
já é um fator importantíssimo para qualquer família, para qualquer criança. A gente falar do desenvolvimento, né, da diferença no desenvolvimento entre o cérebro límbico, emocional e que é ativado ali, né, de maneira automática quando a criança se sente desconfortável, ameaçada, né? Então a criança tem ali como se fosse um repertório de base mais primitivo, que são as reações, que é como ela se comporta de maneira instintiva, né? De maneira ali primitiva, de acordo com o que ela sente. E a gente tem esse cérebro límbico emocional, ele é muito ativo na primeira infância, né? Ele tá ali a 1000 por hora, é como a criança consegue responder ao ambiente, ao seu redor, às ameaças, ao desconforto. E na primeira infância, a gente vai ter o cérebro, né, mais racional, pensante, inteligente, o córtex pré-frontal nessa região mais inativo, apagadinho, né? Porque o desenvolvimento dele, ele vai começar a ficar mais ativo ali pelos 7 até o começo da vida adulta. Então, isso já é super relevante no desenvolvimento infantil, porque naturalmente entender o comportamento da criança, né, de maior reatividade, sensibilidade, de não ter uma sofisticação de recursos na capacidade de se comunicar, de se regular, já é algo que acontece na infância. Então, nós já somos ali desde, né, o bebezinho responsáveis por fazer isso por elas, por ajudar. A gente é o HD externo, é quem entra com esse cérebro pensante e racional. Mas, falando na superdotação e por que isso é muito intenso, essa sincronia, né, para uma criança que sente muito intensamente, que pensa muito intensamente, de maneira muito profunda, ela fica ainda maior, né? Ainda mais discrepante, porque o corpinho dela, se é um sistema nervoso que processa, né, os estímulos de maneira ali mais profunda, mais intensa, ela também vai ter reações, né? Ela também vai lidar com isso de maneira muito mais intensa. Então, ela não é sensível demais, ela não é demais em tudo, dramática demais. Ela tem esse funcionamento, né? Então pode parecer uma criança com uma empatia profunda pelo entorno, ela percebe as coisas ao redor, ela sente com o outro, ela demonstra uma ansiedade existencial ali precoce, né, sobre os problemas do mundo, os medos, né, um receio de se separar dos pais, de perder, né, ela tem uma necessidade desse vínculo primário bastante intensa, uma rigidez emocional, né, um senso de justiça elevado. Então é uma criança que sente mais, então ela reage mais intensamente, ela demora mais para se organizar emocionalmente. E a alta capacidade cognitiva não significa uma maturidade emocional também desenvolvida dessa maneira. Na dimensão sensorial, a gente também, né, em muitas crianças, a gente vai encontrar essa hiper e hipossensibilidades a sons, texturas, etiquetas, ambientes, nem sempre como um processamento, como um transtorno de processamento sensorial, né, intolerância a algum estímulo específico, mas também um desconforto com a sobreposição de estímulos, uma tendência maior a uma sobrecarga sensorial, né? Como isso acontece? Às vezes, sem a criança perceber da onde vem esse incômodo, né? Mas tendo essa sensibilidade, ela apresenta uma irritabilidade maior, uma evitação, né, a situações desconfortáveis, uma desorganização emocional, crises que parecem desproporcionais à situação, mas esse menor limiar, né, para ativação sensorial e essa maior responsividade neural, né, esse sistema nervoso que percebe e reage aos estímulos com uma maior intensidade, em alguns casos que faz um registro menor e por isso a criança busca por mais estímulos, isso também pode estar presente nesse funcionamento multidimensional, né? Então, vejam, ao mesmo tempo então que existe a capacidade, que existe a potencialidade, as áreas de sensibilidade e vulnerabilidade, elas também estão ali, né? Então, quando a gente quer entender, puxa, por que essa criança com uma alta capacidade, ela pode ter muita dificuldade em alguns contextos, na rotina, no dia a dia, né, com os pares, interações sociais, é porque existem esses outros aspectos que são muito importantes para a gente compreender a maneira como ela responde e reage, né, ao seu entorno. E a dimensão comportamental é muito bacana olhar para ela
como um resultado, né? Como a conversa entre essas outras dimensões, porque os comportamentos eles refletem essa interação, né? A alta intensidade emocional e esse processamento cognitivo complexo, eles colidem aí com essa regulação ainda em desenvolvimento, né? Então os comportamentos eles não são o problema, eles não são algo isolado, eles são uma expressão desse funcionamento, né? Então a forma como essa criança que ainda não consegue se regular, ela se comporta, é para ela tentar se organizar, se expressar, para de alguma forma flexibilizar. Então a gente pode encontrar no dia a dia comportamentos como, né, uma maior dificuldade de flexibilizar regras, ideias, expectativas, evitação intensa, né, de desconforto, uma baixa tolerância ao erro, uma frustração mais intensa diante de falhas, uma oscilação na motivação, um engajamento maior, né, quando tem um desafio, uma área de interesse e também uma desmotivação diante de algo que não faz sentido, né, para a ordem interna dela, que não traz um estímulo adequado, uma necessidade maior de controle, previsibilidade, né? Também essa hiperativação dos pensamentos, um corpinho que também às vezes, por questões sensoriais, também pelos pensamentos, ele tem essa necessidade de movimento, de exploração muito ativa. E tudo isso pode parecer, gente, preguiça, teimosia, falta de esforço, desobediência. E acho que é bem importante falar aqui que, não, mas ninguém pensa dessa forma. É uma realidade que, sim, muitas dessas crianças, elas são colocadas nesse rótulo, nesse lugar, de maneira muito constante, né, de maneira muito violenta, por lugares, por contextos que elas estão diariamente, né? Então, pelas pessoas não entenderem esse funcionamento complexo, fica muito mais fácil resumir, né, comportamentos que aparecem ali. Então, quando a gente imagina, né, o iceberg é uma metáfora bem legal para a gente pensar em como isso acontece, sempre é usada nessas explicações, é porque o pai e a mãe, eles acabam enxergando esse iceberg, né, o que está por fora, e entrando mais ali no que está para baixo. Mas a escola, os pares, os professores, familiares acabam vendo o que está só ali por cima, na superfície. E quando a gente olha só para essa superfície, muita coisa fica de fora. Então pode parecer uma criança que ela quer desafiar, que ela quer incomodar, que ela não respeita o outro, que ela tem uma empatia baixa, que ela é grosseira, né, que ela não está ali tomando perspectiva do ambiente, sem considerar tudo isso que pode existir por trás e que faz algumas necessidades latentes dessa criança não estarem atendidas, né? Então eu sempre gosto de pensar assim, a gente não está falando aqui que, ok, é um funcionamento, então a gente não faz nada sobre, a gente só aceita. A consciência na parentalidade, no cuidar de crianças, né, é o maior estado de cognição, porque a partir do momento que a gente olha com entendimento para esse funcionamento, a gente consegue proporcionar para essa criança ajustes, amparo, apoio, né, que exatamente servem como fatores protetivos e não fatores de risco para ampliar, né, para deixar todas as dificuldades e sensibilidades mais fortes. Então, assim, qual o impacto na parentalidade? Essas famílias, elas passam, né, por ali mais crises para manejo, elas precisam mediar mais, elas encontram mais essa experiência da exaustão parental, da dúvida, do baixo senso de competência. Elas têm que olhar para a rotina com maior cuidado, né, para adaptar a rotina, para adaptar a dinâmica ali da família, para que essa criança fique mais confortável, para que a gente evite momentos aí de sobrecarga, de dificuldade. Então, esse sistema nervoso que processa os estímulos de forma mais intensa, ele também acaba demandando mais do ambiente. E essa é uma realidade, é por isso que falar de parentalidade é preparar os pais para que essa vivência não fique, gente, tão exaustiva, né? Para que não gere uma desarmonia, uma desconexão familiar, para que a gente consiga encontrar caminhos mais protetivos. Dani, você percebe, né, te convidar aqui para a gente trocar um pouquinho, que essas dimensões, usualmente elas são lidas pelos pais, escolas, familiares, dessa maneira integrada? Na verdade,
Quando não existe um conhecimento a respeito, né, não é feita nenhuma consideração, não é lido como algo que vem de um funcionamento. Geralmente é visto como uma criança difícil, né, uma criança teimosa, uma criança que desafia regras. Então, é um grande desafio levar esse conhecimento para as escolas, para os pais, para os familiares para que essa visão seja mais integrada a respeito da criança e possa dar o melhor manejo, porque o impacto na parentalidade, assim, trazendo para a vivência prática mesmo, né, de como isso acontece. Então, falando ali do sensorial, às vezes é aquela criança que não quer colocar meia de jeito nenhum para ir para a escola, e aí vai gerar um atraso, e os pais ficam nervosos, né, e acaba perdendo o horário para o trabalho. Então, são pequenas, grandes coisas que vão trazendo várias consequências. É, a criança que acaba tendo, às vezes, alguma seletividade alimentar, uma resistência, gera preocupação nos pais, se a criança está bem nutrida, se a criança está, né, tendo um desenvolvimento saudável. É aquela criança que vai o dia inteiro perguntar o porquê, o porquê, o porquê. Então, chega no final do dia, né, essas várias questões que você trouxe, na prática, sobrecarregam realmente e enchem o potinho dos pais. Então, o impacto na parentalidade, quando a gente transforma em exemplos, práticos, realmente é algo bem intenso. É legal isso, esse exemplo prático que você deu, né? E me veio em mente assim que a meia parece algo tão pequeno, mas tudo isso, né, se transpõe no dia a dia. A meia é uma situação, mas aí vem os momentos de alimentação, mas daí vem o casaco, mas daí vem o estilo, o único estilo de roupa que fica confortável para Uhum, aí é o jeito que o cinto ajusta no carro, aí é o sono que ela não adormece sozinha. Então são várias pequenas lutas, né, de coisas que sim. isoladamente parecem pequenas, mas que né, nesse perfil de crianças isso acaba acontecendo de maneira mais repetida, constante, intensa, parece mais desproporcional, né? Então é um Uhum. passo aí até crônico dos pais de estarem nessa vigilância, nesse cuidado de maneira prolongada. Sim, com certeza. Fora, né, essa comparação que às vezes existe com outras crianças que não têm essas dificuldades, e aí fica tanto um julgamento externo, mas uma autocobrança de não estar fazendo o suficiente, de estar errando, uma frustração muito grande, que também impacta muito emocionalmente nos pais. Esse ponto, né, Dani, eu sinto que é uma. Os pais expressam isso com muita, assim, com um misto de culpa, vergonha, raiva, porque essas dificuldades elas caem muito sobre essa competência parental, né? Como que o pai ele não Uhum, consegue educar, ajustar, organizar essa dinâmica e são pais, gente, que constantemente, acho que, né, Dani, na clínica é comum a gente ver evitando situações sociais, evitando familiares, né, quebrando vínculos, quebrando atividades pessoais de lazer, de prazer, viagens, porque querem se proteger ou pisar em ovos exatamente para que todas as uhum, pequenas grandes coisas não sejam julgadas, não, eles não tenham essa cobrança ainda maior, né, do que essa autocobrança que eles já têm. Então é uma experiência mesmo, de maneira geral, que acaba demandando da família em várias camadas mesmo. com certeza. E daí vou continuar aqui então, bem rapidinho, né? Falamos já, mas essa sincronia então é o desenvolvimento desigual, né? Esse cognitivo avançado, emocional em desenvolvimento, a experiência social que por vezes ela fica ali em descompasso com os pares nos contextos que a criança vive. Então, o que que isso significa? O que que isso exige dos pais, né? Menos essa cobrança da criança baseada em capacidade cognitiva, mas um treino maior, uma intenção maior nesse ajuste de expectativas, entender que é uma criança que então ela precisa de mediação, ela vai estar para frente em algumas áreas, mas ela vai precisar desse apoio externo, de alguém ali com ela em outras, né, até ela conseguir amadurecer, andar mais sozinha. E isso eu acho que entender isso muda bastante coisa. E
principalmente, coloquei aqui, não é o nosso, né, o nosso olhar hoje, mas e quando existem condições combinadas, né? A criança ela pode ser superdotada, ao mesmo tempo apresentar uma outra condição do neurodesenvolvimento, o que torna essa experiência da família dos pais ainda mais intensa, principalmente, né, pela maior dificuldade na identificação, por um sofrimento que é invisível, uma confusão diagnóstica, rótulos equivocados. Então, um funcionamento que fica ainda mais difícil de compreender intensifica esses desafios nas diferentes dimensões, né? E então, gente, com toda essa fala, eu trago vocês para uma questão: o que é problema e o que é funcionamento? A gente vem, né, de uma sociedade, a gente vem com um olhar muito para o problema. A criança é difícil, é exagerada, com ela, né, essa organização de limites não acontece. Mas se a gente considerar todo esse funcionamento complexo, multidimensional, e ler com base no funcionamento, a gente consegue entender características, né, que fazem parte dessa criança, a necessidade maior de autonomia, a intensidade emocional, né, uma criança que percebe mais, então ela vive mais o desconforto, que ela tem uma busca mais ativa ali pela coerência, previsibilidade, e quando a gente muda essa visão, né, a gente começa a ajustar ambiente, expectativas e a nossa forma de conduzir. Né? Ela nunca vai ser aquela criança que a gente está comparando, que talvez se adapte super fácil e seja prática e fácil em vários processos. Né? Ela é uma criança que a gente precisa normalizar essa intensidade, não fazer disso um grande problema. Por quê? Aqui eu coloquei o impacto dessa criança no sistema emocional dos pais, e acho que isso é muito relevante para a gente falar de parentalidade, é que esse sistema que demanda mais, né, faz pais que lidam com maiores demandas afetivas, com mais cansaço mental e emocional, com uma sensação maior de não dar conta, com mais pressão interna por estar ali sempre enchendo o potinho e nunca ser o suficiente. São pais que estão mais vulneráveis a práticas educativas mais inconsistentes ou mais de risco. Por quê? Né? Eles têm que lidar com desafios muito maiores. Então, aspectos da neurodivergência impactam nos esquemas parentais, né? A intensidade da criança, ela interage com a história emocional dos pais. O que são os esquemas, né? Ao longo da vida, os pais também viveram experiências, situações, dinâmicas familiares que fizeram com que necessidades próprias deles, tá, fossem ou não atendidas de maneira suficiente. E esses pais, ao longo da vida, construíram crenças, convicções, maneiras de enxergar a si mesmo, aos outros, ao mundo, né? Eles desenvolveram formas de lidar com situações que eram desconfortáveis, que eles podiam ficar ali com necessidades sem serem atendidas. Na parentalidade, em toda a parentalidade, mas principalmente nessa experiência mais intensa, os pais reencontram essa própria história emocional. Então, pode ser que essas crenças, que esses esquemas emocionais, eles sejam ativados quando eles se deparam, quando eles vivem situações desafiadoras com essa criança que eles têm no hoje. A situação, a experiência, ela não é igual ao que aconteceu no passado, mas ela evoca percepções, interpretações, marcadores, né, muito parecidos. E isso é muito importante porque quando uma família vive ali uma dinâmica, uma rotina muito intensa, marcada por vários desafios, e os pais ficam, né, podem ficar constantemente ali engatilhados, enfrentando coisas difíceis, ciclos, né, começam a se construir ali, onde um ativa comportamentos, reações, pensamentos mais difíceis um no outro. E isso dificulta tudo. Então, a orientação parental, um olhar para esse sistema familiar, para como essa família se organiza, interage, se ativa, é muito importante porque, de novo, a consciência vai ser o nosso maior estado de cognição para fazer algo sobre isso, para quebrar esse ciclo, para olhar por outra perspectiva, né? Para treinar ali, para entender, separar o funcionamento da criança de uma ameaça à nossa existência, à nossa competência parental. Então, eu coloquei nesse slide uma casinha que eu gosto muito de chamar os pais para a gente olhar para essa casa da infância deles, né? O que tinha lá, o que era legal, o que faltou.
é uma maneira sensacional da gente construir esse trabalho, entender como a casa dessa infância dos pais impacta na infância dos filhos hoje, né? Hoje não vou falar tanto sobre isso, mas esses esquemas ativados, eles trazem uma menor segurança na condução da criança, uma dificuldade maior em estabelecer contornos, sustentar limites, né? Uma maior reatividade emocional por parte dos pais, um esgotamento, distanciamento emocional, uma desconexão, né? Uma dificuldade ali na harmonia familiar. E tudo isso, gente, faz a família entrar num ciclo que pode parecer cada vez uma rua mais sem saída, para resgatar a comunicação, a conexão, né? O entendimento um do outro. Coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, como essa criança pode ativar esquemas nos pais? Alguns exemplos: o esquema de inadequação, fracasso, aquele pensamento de eu não estou dando conta, outros pais conseguem, eu não consigo. Isso pode ser ativado pela sobrecarga, né? Por essa demanda constante sempre, pela falta de repertório para atender ao que a criança precisa, por tentar várias coisas que não funcionam, não se mantém, pela comparação com outras famílias, percepção, né, de não estar fazendo o suficiente, de estar ficando para trás, expectativas irreais de como a parentalidade tinha que ser, sem considerar o funcionamento dessa criança. Então, o risco é um sentimento crônico de incompetência, de culpa, de autocobrança excessiva, de paralisação nas decisões parentais. E aí, ao invés desse pai e dessa mãe conseguirem proporcionar, né, práticas mais protetivas, acaba acontecendo o contrário, porque eles entram no modo sobrevivência. Então, tem também o esquema de padrões inflexíveis. Se é mais difícil, eu preciso fazer tudo dar certo, né? Eu tenho um perfeccionismo parental, parece que eu não posso desperdiçar potencial, eu não posso dar um passo errado, né? Então, a sensação de que se eu fizer melhor, se eu responder melhor, né, a criança também vai atender minhas expectativas, vai melhorar. Então, é quando a gente tenta controlar através do perfeccionismo, né? É um risco de uma pressão excessiva, um foco em desempenho, né? É uma vulnerabilidade para a saúde mental dos pais. Coloquei aqui o exemplo do esquema de subjugação, autossacrifício. Então, pais que acabam se anulando, tendo uma dificuldade importante em sustentar limites, né? Diante da intensidade da criança. As reações intensas, né, as crises, o sofrimento, a dificuldade, né, uma criança questionadora que a gente pode ter mais dificuldade em frustrar, em sustentar um limite, um não, né, a sensibilidade e empatia da criança, a gente ficar com medo de magoar, de gerar ali algo nela. Então, o risco é uma exaustão, um ressentimento silencioso, né, uma perda da referência de como os limites são importantes para o desenvolvimento. A postura punitiva também, né? Que é cobrar da criança que faça melhor, achar que ela tá fazendo de propósito porque ela sabe. Então, essa criança, gente, ela não ativa só demandas para os pais, mas ela ativa também a história emocional dos pais, a casa da infância dos pais. E isso é tão importante porque torna essa experiência parental algo que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar, que engloba aí várias nuances, né? Várias vulnerabilidades e dificuldades que podem tirar o bem-estar, né? Podem tirar uma dinâmica familiar mais saudável para um desenvolvimento, né? Para os pais também estarem bem, para exercer essa parentalidade. Mas como não levar, né, desafios do dia a dia para um lado moral ou pessoal? E eu sempre volto, peço que vocês lembrem aí né, de tudo que a gente viu até agora e no desespero, na raiva do comportamento da criança, porque a gente é humano e a gente é atravessado também pela raiva, pela frustração, pelo desespero. Se perguntem o que no funcionamento explica isso, qual necessidade está por trás, né? O que ela precisa. Tem algo no ambiente que possa me ajudar a prevenir, a acalmar, né, a organizar essa criança. Por quê? Porque grande parte das estratégias dos ajustes, a gente, com essas crianças, a gente vai precisar repetidamente treinar, repetir, trazer consistência, trazer intenção. Então, quais são as necessidades da criança, em que intensidade, em que constância, o que ajuda, o que atrapalha, é um mapa que precisa estar bem claro para cada pai e para cada mãe. E isso é muito individual, né? A gente não tem algo que funciona para todo mundo. Então, quando vira pessoal, gente, a relação vira luta e vira desconexão.
E quando vira compreensão, a relação vira construção, tá? Os desafios, eles ganham outro peso. Eu vou dar uma corridinha, Dani, tô preocupada com o horário. Então, aqui pensando nos esquemas, tá? Eu coloquei um pouquinho de algo que eu acho primordial para a gente entender com carinho, que são as necessidades centrais, né? Emocionais centrais da infância. A gente tem uma escadinha de coisas que elas são maravilhosas de trazerem uma perspectiva, um entendimento mais claro do que a gente está tentando equilibrar, né? Então a gente tem ali num desenvolvimento precoce, no início do desenvolvimento da criança, toda uma entrega para o vínculo, né? Para o vínculo, para o pele a pele, para o corpo, para a voz, para ter a criança nos braços e atender tudo que ela precisa, nesse momento que somos quase uma pessoa. Mas e essa vai ser a primeira referência da criança de segurança, de espaço, né? Para ela estar, de voz, de expressão facial, de abraço, né? Mas depois disso, que a criança precisa comer, trocar fralda, ela chora, ela quer colo e tudo mais, ela vai começar a precisar de autonomia, ela vai explorar, ela vai tocar na tomada, ela vai querer derrubar a estante de brinquedo. E gradativamente a gente vai precisar fazer esse vínculo seguro acontecer junto com essa exploração ativa, né? E isso é difícil, isso é um aprendizado para os pais, para as crianças. Tem crianças que exigem mais porque querem mais desse vínculo afetivo, muito, intensamente, ao mesmo tempo precisam da autonomia e a mediação para equilibrar isso, para dar o contorno que a criança precisa para entender, né? Quando que o adulto entra, quando que ela pode explorar de maneira segura. Isso é um trabalho ativo, né, dos pais. Mas, junto com essas duas necessidades, a gente encontra ali a dos limites realistas, a do contorno, né? A construção da criança em relação ao mundo, até onde ela vai, até onde, né? Eu preciso ali tomar a perspectiva do outro. Ela ainda não sabe sozinha, mas ela vai ter ali um pai e uma mãe que dão um modelo, que fazem, né? Ensinando repetidamente para ela sobre esse outro, sobre o limite do corpo da mãe, do pai, dos lugares, da segurança, né, do que é prioridade, da saúde. A gente atender essas necessidades juntas, não de maneira perfeita, mas suficiente, adequada, de acordo com o que cada criança precisa, é um baita desafio, né? E principalmente para essas crianças, isso se faz mais necessário. Elas têm uma demanda maior né, de precisar que os pais atendam a isso. Tá? Então depois vem o quê? A expressividade emocional, né? O entendimento ali do seu mundo interno, a conexão, a percepção disso, ter um espaço em casa para comunicar, para expressar, para entender também esse universo emocional dos pais, né? E chega lá por último a espontaneidade e lazer, que é o equilíbrio do controle, do contorno com a espontaneidade, o espaço livre, né, para construir, para entender suas potencialidades, para criar com liberdade. Então, antes de ensinar habilidades, a gente tem que sustentar necessidades. Isso organiza o desenvolvimento. Então, a gente quer, a maior dica que eu deixaria para vocês hoje, a gente quer olhar com carinho para essas necessidades, encontrar como que elas aparecem no dia a dia, como que a gente equilibra isso, né? Então, como que a gente atende isso enquanto pais. E aí, enquanto pais, a gente também, como as crianças, precisa desenvolver competências. Flexibilidade da gente também ser capaz de ajustar a rota, né? Consciência de ter compreensão da criança. A gente também trabalhar a nossa própria, né, regulação. A Dani vai falar mais sobre isso antes da gente esperar isso da criança, né? Então, no meio dessa exaustão, dessas muitas demandas, a gente ter esse autocuidado, essa compreensão também do nosso funcionamento para que a gente consiga servir no dia a dia de modelo, de amparo, de apoio, né, para a criança. Validar sem a permissividade, mas também estruturar sem a rigidez. A gente não precisa ser pais perfeitos, tá, gente? Mas a gente precisa ser conscientes e também trabalhar nas nossas competências. Então, as funções executivas, né, que eu falei lá atrás da parte do cérebro aqui pensante, racional, do córtex pré-frontal, elas são uma base que sustenta também esse amadurecimento, né? Esse desenvolvimento, e envolve habilidades para a parte emocional e comportamental se sofisticar, para essa criança conseguir ir lidando melhor com essa intensidade, com essa sensibilidade.
E nós, pais, a gente é como um HDzinho externo. O desempenho cognitivo elevado, ele não significa necessariamente uma maturidade executiva. Então, são crianças que, né, a gente fazer junto, a gente dar o modelo, a gente repetir, a gente trazer esse treino de habilidades, né, das habilidades de regulação, de planejamento, organização, de controlar impulso, de flexibilidade no dia a dia da família, é sobre a criança, antes de amadurecer, isso por si mesma, ela conseguir, por modelagem, por observação, por aprendizado conjunto, afetivo, relacional, tirar, né, pegar isso da gente que media, que está ali junto com ela. E o papel dos pais, né? Então, a gente organiza, ajuda ela nessa organização de pensamentos, a nomear emoções, planejar ações, sustentar atenção, regular impulsos, se acalmar com o tempo, gente. Ter expectativa de que a criança faça sozinha é muito dolorido, é muito violento, porque às vezes ela é cobrada e ela reage ali com contra-controle reativa, porque ela não tem habilidade para fazer isso sozinha. Então, à medida que a gente faz junto, essas funções vão sendo internalizadas por repetição, essa criança fica melhor nisso e a gente começa a ter uma colheita também melhor dessa sofisticação da maneira como ela reage e responde aos estímulos que antes eram mais difíceis. Na prática, tá? A gente ajusta o ambiente, né? A gente ampara o fortalecimento dessas habilidades. Né? É o que eu falei, a gente constrói junto repetidamente, media conflitos, antecipa mudanças, estrutura rotina. Então, os últimos aqui para eu passar para a Dani é como a gente faz isso. Eu direcionaria um olhar muito cuidadoso. São várias questões, né, que acontecem de maneira conjunta, mas a primeira delas é esse ajuste de expectativas. Quem é a minha criança? Quais são as potencialidades? Quais são as áreas de sensibilidade? Né? Amparo para ela se conhecer, como ela funciona, o que ela precisa, ela, não igual a todas as crianças, mas o que ela precisa, como a gente pode, né, ajustar um ambiente equilibrado pensando, considerando isso, e para que ela mesma tenha um olhar mais realista para ela através do nosso olhar, né, o acolhimento, a validação, a nomeação emocional. Nós somos os primeiros a ajudar a criança a conseguir acessar isso de maneira mais organizada, a não ter aversão, né, a perceber a si as próprias emoções. Isso ajuda muito. Enriquecer não é só acelerar, né, mas é a gente pensar também que profundidade que ela precisa na investigação, na construção, nas experiências. Os ajustes ambientais, de rotina, os espaços para pausa, o cuidado, né, com a sobrecarga aí sensorial, com os estímulos, a consistência nos contornos, nos limites, o erro como parte do processo, que não sejamos os pais, né, que coloquem uma marquinha nessa criança da inteligência, da necessidade de desempenho, que a gente consiga fazer o caminho contrário, né, da construção, do ficar vulnerável, a relação acima do desempenho. E dentro disso é a repetição diária, com consistência, com sentido, uma estrutura, mas sempre com flexibilidade, antecipação, né? Dividir demandas complexas em etapas menores e a modelagem, gente. Exemplo, como nós adultos, como que a gente planeja, organiza, se expressa, se desculpa, repara, flexibiliza, né? E ser essa corregulação, esse vínculo seguro para a criança conseguir aprender tudo isso, fazer junto, tá? Esse seria, né, uma contribuição. Tô aqui nervosa com o tempo, tem um universo de coisas lindas para trazer para vocês, mas espero ter trazido pontinhos para reflexão, né, pontinhos para vocês mergulharem, e vou passar a palavra para Dani, né, maravilhosa, que acho que vai ter agora uma perspectiva aí da parte dos pais também de funcionamento. Obrigada, gente. Sim, perfeito, Isa. É muito, muito legal tudo isso que você trouxe, né, para contextualizar essa complexidade toda que é viver a superdotação. E assim como é difícil para as crianças, quando o adulto cresce, né, esse adulto superdotado, ele não deixa de ter todos esses desafios, essa complexidade, essa profundidade, essa sensibilidade continua. Então, o adulto que se torna um pai superdotado vai ter também desafios adicionais, né? Além
muitas vezes já de ser um pai, uma mãe de uma criança com altas habilidades, porque é muito comum isso, né? Por ter um componente hereditário, muitas vezes o adulto se descobre superdotado depois de ter feito a identificação do filho. Então, passou uma vida inteira sem saber do seu funcionamento e, através das características da criança, vai se identificando, vai buscar essa identificação e se descobre superdotado também, né, ou com alguma neurodivergência, e aí vai ter que lidar com as duas complexidades. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse olhar do adulto que tem as altas habilidades, ou às vezes a dupla excepcionalidade, e como isso impacta na parentalidade. Pode passar para mim, Isa. Então, essas características todas que a Isa trouxe, né, como eu disse, elas continuam. Então, o pai, a mãe com altas habilidades vai ter muitas vezes uma questão sensorial, ali, uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, e isso não vai ser diferente quando se torna pai. Então, o choro da criança muitas vezes vai impactar, né? A criança chamando o dia inteiro, os vários barulhos, as crianças gritando, tudo isso se torna um estressor maior. Muitas vezes esse adulto até então nem tinha tanta percepção da sua sensibilidade, mas com esse aumento de demanda é que começa a se dar conta de que esses estressores incomodam mais, né? É, eu não estou enxergando muito bem, né? É, então, a bagunça, né? Porque quem é pai e mãe aqui sabe o caos que se Dani, torna a vida. um pouquinho. Oi, Quer que eu aumente um pouquinho? eu quero, por favor, Isa, né, esse caos que a vida com filhos se torna. Então, muitas vezes, a bagunça na casa traz um desconforto visual, uma sobrecarga visual para os pais. É brinquedo jogado, né? Roupa por todo canto. Parece que é frescura, mas muitas vezes isso sobrecarrega de uma maneira tão intensa, né, que só quando os pais se dão conta disso e conseguem encontrar estratégias e que percebem o quanto aquilo fazia diferença, o quanto aquilo era um estressor, porque a maior parte das pessoas nem entende como isso pode ser tão desgastante para alguém. A capacidade de ler, assim como a Isa falou, que as crianças com outras habilidades têm uma capacidade de leitura do ambiente, né, de microexpressões faciais. Esse pai e essa mãe com altas habilidades vai ter uma capacidade da leitura da criança, né, que é uma coisa às vezes inimaginável, que médicos não conseguem acreditar como que aquele pai, aquela mãe previu que a criança ia ficar doente no dia seguinte. Né? Às vezes é uma mudança ali no olhinho da criança que está mais caído naquele dia, e o pai, a mãe vai ter essa sensibilidade de perceber aquilo e reagir muitas vezes até de forma intensa pela sua própria sensibilidade, né, tem a característica do pensamento arborizado. Então, que muitas vezes esse olhinho caído da criança, a mãe vai perceber, nossa, a criança vai ter febre amanhã, porque ela lembra que em outras situações, aquele olhinho caído, a criança ficou doente. Então, já vai vir, o que que eu vou fazer amanhã? Vou ter que levar no médico? Será que vou ter que faltar trabalho? Vou ter que pedir para alguém me ajudar? Aí vai lembrar que onde que está a carteira de vacinação? Deixa eu deixar uma malinha preparada, porque pode ser que eu tenha que correr para o hospital no meio da noite. Daí vem a culpa, porque eu devia ter marcado um otorrino, essa criança está sempre com rinite atacada, está sempre com isso, e eu não marquei. Então, um pequeno sinal, que é o olhinho caído, né? Às vezes ele vai para várias dimensões. Imagina o quão cansativo é isso, né? Se uma pequena característica, uma pequena coisinha se transforma em algo tão intenso, isso vai somado ao longo de um dia e de vários dias, acaba sendo realmente muito exaustivo. Ah, temos a característica de um perfeccionismo, né? Uma autocobrança, até uma certa rigidez.
que acaba fazendo com que as expectativas em relação, tanto à criança, em relação à maternidade, em relação ao comportamento, seja muito grande e, consequentemente, frustrações também são maiores. É, por exemplo, o pai e a mãe lê um livro sobre criação de filhos antes de engravidar, e aí tem ali tudo certinho, que vai ser assim, que vai fazer higiene de sono, que aquela criança vai dormir. Aí vem a vida real. Aquela criança que a Isa trouxe ali que já tem uma dificuldade maior para dormir, que o cérebro não desliga, que é hiperdemandante. Esse pai e essa mãe começam a pensar, mas o que está de errado com essa criança? Eu estou fazendo tudo certinho. Às vezes vai entrar numa rigidez ainda maior de tentar fazer ainda mais certinho. Vem mais autocobrança, vem mais frustração e entra num ciclo disfuncional. Muitas vezes ativam os esquemas que a Isa trouxe, né? Um esquema de fracasso, de eu estou fazendo tudo errado. Então, também é uma característica ali, né? Um perfeccionismo, uma rigidez que se desenrola e se transforma em várias outras consequências. A empatia é uma característica também bem preponderante em pais com altas habilidades, mas é essa empatia que muitas vezes você não se separa do outro. Então você sente aquilo que o filho está sentindo. Criança traz uma história ali que um amiguinho não quis brincar com ela no recreio. O pai e a mãe sente como se é, fosse ele que tivesse sofrido essa, né, ou muito mais do que se fosse o próprio pai ou a própria mãe que tivesse sofrido essa rejeição. Muitas vezes vai querer fazer alguma coisa, vai querer intervir naquilo até de uma forma maior do que precisaria, porque está sentindo muito intensamente junto com a criança qualquer pequena coisa que seja, dores físicas, dores emocionais, às vezes dores que ainda nem existem e acabam sendo preocupações, né, de tentar se precaver contra possíveis dores que a criança vai sentir. E isso, quando ativam os esquemas, as dores do próprio pai e da própria mãe, né, se misturam, isso fica mais intenso ainda, porque muitas vezes esse pai ou essa mãe com altas habilidades, que pode ter tido essas mesmas vivências no passado, vai estar com aquilo ali muito latente. Então, se eu sofri bullying na escola, e o meu filho, né, sofreu uma rejeição ali num recreio que o amiguinho não quis brincar com ele, toda essa minha dor volta, né? Toda essa memória emocional volta e eu sinto a minha dor junto com a dor da criança, e se não conseguir separar isso, realmente é algo que pode ser prejudicial tanto para o próprio pai, para a própria mãe, mas para formas de conduzir a situação. Pode passar, Isa. Consegue aumentar mais, Isa, que eu não estou enxergando. Ah, tá. Então, aqui, né, são algumas consequências, eu já vim trazendo ali, mas dessa sobrecarga sensorial e emocional, que é uma demanda muito intensa. Às vezes, a pessoa passou a vida sem perceber que tinha tanta dificuldade, tanta sobrecarga, mas a maternidade, a paternidade é um dos momentos onde a demanda, né, se torna tão intensa como talvez nunca antes na vida dessa pessoa. E por isso os incômodos parecem ser, né, ser quase insuportáveis. E muitas vezes isso gera culpa. É aquele pai, aquela mãe que sofre com o choro da criança, que tem vontade de tapar os ouvidos quando a criança está chorando. A mãe que tem uma sensibilidade ao amamentar, uma dor quando está amamentando, ou que às vezes fica com uma dificuldade com o toque, com o abraço, né? Ou a criança puxando, aquilo desregula muito intensamente. Isso muitas vezes gera culpa, né, gera frustração, gera medo do julgamento do outro, acaba não contando para as outras pessoas que sente isso, porque sabe que não vai ser bem recebido pelas outras pessoas. E agora nos perdemos aqui nos slides. Ui, desculpa, eu fui aumentar e saiu. Eu vou puxar de volta só um sem, pouquinho. sem problemas, não, mas
né? Ainda falando dessa questão sensorial, emocional, pais que têm a dupla excepcionalidade podem sentir isso ainda de forma mais intensa, né? Quando existe um transtorno do espectro autista junto, isso pode levar para um nível mais exacerbado, mas é comum né, praticamente as mães, eu tendo muito mães, então as mães quase todas trazem essa sensação de desconforto com toque em alguns momentos, desconforto com barulhos. E o porquê que é tão importante entender isso, para poder manejar, fazer um manejo ambiental, né, comportamental. Você não pode desligar o choro do seu filho, mas você consegue desligar a TV, a panela de pressão, a máquina de lavar, que pode estar ligada ao mesmo tempo, e aquele caos, né, todo está causando uma sobrecarga. Se você ficar só com o choro da criança, a sobrecarga é menor. Você não consegue que a criança seja organizada, guarde os brinquedos sempre depois de brincar, para que visualmente a casa esteja organizada. Mas você pode ter um baú onde você vai jogar tudo no final do dia e vai poder respirar depois que a criança dorme, um pouco mais de tranquilidade. Então, entender esse funcionamento, entender essas sensibilidades, ajuda a encontrar essas estratégias, esses manejos. Por isso, né, a identificação é tão importante mesmo na vida adulta, mesmo depois de ser pai, de ser mãe. As pessoas perguntam se faz alguma diferença saber que é superdotado depois de adulto. Faz muita diferença, né? E faz muita diferença na parentalidade também. Hum, aqui. Bom, essa parte já falei, pode passar, Isa. Então, essa parte da regulação emocional, a Isa trouxe nessa necessidade dos pais ajudarem a criança a se regular por essa intensidade toda, por toda essa dificuldade, a sincronia, que faz com que a criança passe por tantos desafios. Então, já é desafiador ser pai de uma criança com altas habilidades por si só. Mas quando o pai ou a mãe têm altas habilidades, esse é um duplo desafio, porque o adulto vai ter que lidar com a sua própria corregulação, vai ter que entender quais são as suas questões, quais são as suas sobrecargas, suas sensibilidades, quais as questões estão afloradas naquele momento para poder regular a criança, né? Senão, um adulto com um potinho vazio, tentando encher o potinho furado dessa criança que tem altas habilidades. Né? É uma conta que não fecha. E isso muitas vezes leva para uma irritabilidade, para falta de paciência, né? Para uma exaustão, porque é um ciclo que se instaura. Quando o pai não consegue dar essa corregulação, a criança vai ter mais dificuldade, ela não consegue fazer essa regulação emocional sozinha, mas o pai não está bem para dar essa regulação, entra nesse ciclo totalmente disfuncional. Então, entender as estratégias para se regular esse autocuidado, esse saber se afastar quando está demais, quando o ambiente está demais, o pedir ajuda, que é uma coisa que superdotados têm uma certa dificuldade de fazer. Mulheres com altas habilidades, eu percebo, muita dificuldade em pedir ajuda, às vezes por porque aprenderam a dar conta desde cedo, foi aquela criança responsável, aquela criança que, né, se desenvolveu e todo mundo esperava que ela desse conta. Então, ela desenvolve um esquema, né, de privação emocional e faz com que ela ache que precisa dar conta sozinha, e às vezes, por ter uma dificuldade de lidar com o tempo do outro que é diferente. Né? Então, é aquela mãe que tem uma perspicácia, ou aquele pai que já vê o resultado daquilo que vai fazer, já consegue traçar vários panoramas e agir de forma muito rápida. E sabe que se pedir ajuda, a velocidade da outra pessoa pode não ser a mesma. E essa falta de paciência, às vezes, faz com que queira tomar conta de tudo sozinha, entra num modo mais hipercontrolador, mas que acaba não sendo funcional, porque também leva para esse desgaste, para essa sobrecarga.
rigidez e perfeccionismo, né? É uma característica dos adultos com altas habilidades e na maternidade, na paternidade, isso se manifesta de uma forma bem particular, bem peculiar, né? Vira uma autocobrança por desempenho, como se a parentalidade existisse um lugar onde você precisa atingir uma meta, ser atingida, às vezes desde a alimentação que a pessoa traça que precisa ser aquele tipo de alimentação específico, a introdução alimentar dos tipos X e Y, e existe uma frustração muito grande quando não consegue seguir aquela regra, aquela norma, aquele padrão que traçou para si, uma regra de como deveria ser esse comportamento da criança. E se o comportamento não é, se frustra muito e acaba se cobrando, e vai ler muitos livros, e vai se aprofundar, e vai fazer um curso de parentalidade, um curso de sono, vai tentar estudar para ser pai e mãe. E muitas vezes isso não resolve, porque na prática, né, a teoria e a prática nem sempre andam juntas, ainda mais quando existem desafios adicionais, e isso vai trazendo essa frustração, acaba entrando num ciclo, né? Um ciclo disfuncional. Quando os esquemas são ativados, esse ciclo ainda fica mais intenso, né? Os esquemas de fracasso, que vêm, né, desses padrões inflexíveis tão altos, não dar conta daquilo que se propôs faz com que esse adulto fique muito frustrado, se cobre ainda mais e entre em mais exaustão. Estando exausto, ele dá conta de menos coisa ainda e se frustra ainda mais. E é como se entrasse numa espiral descendente, onde não consegue mais sair. É saber que isso está acontecendo, ou buscar ajuda, ter alguém que possa falar, né? Não, vamos fazer desse jeito. Então, a família entender que também tem um adulto com uma neurodivergência naquela família, né? Tem o cônjuge, ou a mãe ou o pai tem a neurodivergência, impacta na família como um todo. Então, não adianta só a pessoa saber, né? É importante que a família como um todo entenda o que esse funcionamento reverbera para que possa auxiliar da melhor forma possível. Pode passar, Isa. Essa parte da gestão da rotina, né, pais e mães que têm a dupla excepcionalidade, principalmente com TDAH, mas com TEA também, que tem alguns prejuízos nas funções executivas, a gente percebe com mais intensidade algumas dificuldades, por exemplo, na gestão de horário, horário de escola, de atividades extracurriculares, ou de organização da mochila, da lancheira, uma dificuldade de ajudar a criança a aprender, se organizar. E é uma coisa que acaba trazendo muita culpa também, muita frustração. Então, identificar se existe alguma outra questão, TDAH, uma dificuldade com as funções executivas, para que esse pai e essa mãe possam encontrar estratégias para si próprio, ajuda muito a prevenir toda essa culpa que vem, né? Tem, às vezes, aquele pai que leva a criança para aula de inglês no dia errado, aquela mãe que esquece de colocar, manda lancheira sem lanche dentro. Então, são histórias reais, né? E que geram muito desconforto, muita culpa, uma sensação de inadequação muito grande, mas, né, que se tratados da forma correta, vão trazer um bem-estar emocional, não é apenas pela criança, mas por esse pai, por essa mãe também. Pode passar. Então, né, para fechar essa parte dos pais, o porquê de entender tudo isso? É justamente não gerar uma autocrítica ainda maior, uma cobrança, ou se sentir frustrado por ter essas próprias dificuldades, mas buscar um caminho de suporte, buscar ajuda, né, seja psicoterapia, orientação parental, conversar com o cônjuge, com o familiar, ter uma rede de apoio, né, saber das suas próprias limitações para poder buscar estratégias, às vezes ambientais, de ter
É uma rota de fuga, caso as coisas estejam colapsando em casa, muito barulho, muito caos. Qual vai ser a minha rota de fuga? Vou pedir para o marido ficar aqui um pouquinho, vou pedir para minha esposa que eu preciso tomar uma água, eu preciso de 5 minutos para me regular emocionalmente, sensorialmente. Então, encontrar essas estratégias para que essa parentalidade se torne menos desafiadora. Fácil nunca vai ser para nenhum pai, para nenhuma mãe, né? Mas para que esses desafios sejam minimizados. Então, o objetivo de entender é poder ajudar. Inclusive, né, os profissionais saberem dessas particularidades é muito importante para dar esse suporte, porque muitos adultos com altas habilidades se sentem julgados por profissionais de psicologia, da medicina, né, que falam sobre essa intensidade que estão sentindo as coisas, sobre esse sofrimento, sobre esse desconforto e são julgados, né? Não são auxiliados. Muitas vezes esses adultos vêm para terapia de várias terapias anteriores onde eles não se sentiram validados. E aí, a partir do entendimento e de um tratamento adequado, é possível ressignificar todo esse passado de sofrimento e buscar um presente, né, uma paternidade, uma maternidade com mais satisfação. Perfeito, meninas. Nossa, que falas potentes. Eu adorei ouvir vocês, né? E fiquei pensando aqui, se eu fosse resumir tudo isso que a gente falou hoje, seria sobre aceitação, né? Aceitação de quem as crianças são, aceitação de quem esses adultos são, como pais também, né? É, E aceitação não é uma coisa passiva, a gente sabe disso porque a gente estuda muito sobre aceitação, né? Ela não é algo de simplesmente aceitar as coisas como elas são, é mais de entender que sim. Existem temperamentos mais sensíveis, né? Existem sensibilidades sensoriais, como a Dani colocou muito aqui, né? Essas dificuldades que os pais sentem, que eu vejo muitos falando sobre essa culpa que vem junto, né? Por que que para mim é tão difícil? Por que que eu me irrito tanto? Por que que eu me canso tanto? Por que que pro meu filho é assim, né? Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo errado? E a gente entender então que não, né? Que esse cérebrozinho, esse corpozinho que é diferente, e a gente aceitar isso nos nossos filhos e aceitar em nós mesmos, acho que é o mais importante, né? Perfeito. E o olhar, né, gente, de como isso caminha junto. Que difícil que é a gente cuidar da criança, de todo esse universo complexo, sem olhar para a necessidade desses pais e como isso se organiza de maneira combinada, né? Eu acho que eu escuto Uhum. muito dos pais uma dor, algo difícil que ficou guardado das suas infâncias, que eles se identificam muito com as suas crianças, né, com seus filhos, quando eles recordam a experiência escolar, a experiência né, familiar, e mesmo assim há uma dificuldade maior em se proporcionar esse autocuidado. Então, esse movimento dos próprios pais buscarem estar, né, como que eu então também cuido de toda essa intensidade, sensibilidade das questões que me afetam de maneira intensa nessa parentalidade que eu tenho, né, e na criança que eu fui, que me acompanham ao longo da vida e que agora nessa fase ficam mais latentes. Então, olhar para a criança, mas também para os pais de maneira conjunta, é algo muito rico e muito necessário. Com certeza, né, meninas? Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a Isa e a Dani pela fala que elas tiveram aqui hoje. E segundo, falar para vocês que a gente quis todos os dias trazer presentes para vocês, né? E hoje a gente tem um presente que é de uma pessoa que não está aqui, mas que é uma pessoa maravilhosa, que todas nós, né, temos um carinho muito grande, que é o Manual de Autorregulação dos Superdotados, que a Daphne escreveu, né? Então, quem não conhece a Daphne Queiroz, fica o convite também para seguir o Instagram dela, porque ela fala muito sobre os adultos e a Daphne é uma pessoa, né, muito profunda, assim como a Izzy e a Dani, e que traz assim questionamentos muito legais para a gente repensar, né, a forma como a gente se vê nesse mundo. Então, ela me permitiu trazer isso para vocês hoje, né? A gente tem tanto o cupom para quem não for ganhar o e-book hoje, não for sorteado, né? Então tem o cupomzinho aí que é Jornada Pote, vocês ganham 25% de desconto no e-book, mas hoje a gente vai fazer um sorteio
né? E alguém vai ganhar um e-book aí para pensar nessas estratégias aí de autorregulação de uma forma mais legal. E a gente achou que casou super bem, né, com o tema de parentalidade, porque esse é o maior desafio, né? Então vamos lá. Isa, agora eu vou compartilhar a tela aqui, eu acho que eu consigo, consigo te substituir. Eu quero colocar a roleta aqui para todo mundo ver, tá bom? Vocês estão vendo a tela, gente? Certinho? Então vamos lá, vamos ver quem que vai ser o premiado de hoje. Bárbara! Bárbara, você tá por aqui? Eu vi que ela comentou no Você chat. ganhou! Tô sim! Você ganhou? Então, Uhul! Bárbara, parabéns! Obrigada! Ganhou. Você ganhou o e-book. Eu vou te mandar no seu e-mail de cadastro, tá Tá bom? bem. E todo mundo que Obrigada. quiser fica aí convidado para assistir também. A gente está lançando os links de todas as conversas que a gente fez aqui lá no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir de volta, se quiserem indicar para alguém, né, fiquem super à vontade que isso vai ficar disponível para todo mundo. Então, parabéns, Bárbara, pela sua premiação aí. E nos vemos amanhã, gente, que a gente vai finalizar a nossa jornada amanhã falando sobre os adultos superdotados, né? É, a Elo perguntou onde que vai ficar o link. Vai ficar no YouTube, né, do Post. É só você entrar ali no Instagram ou procurar PotTube no YouTube e vocês vão encontrar. Eu também estou mandando por e-mail, tá bom? O link de todas as gravações. E amanhã, então, a gente vai conversar sobre os adultos, a finalização da nossa jornada. A gente fez aí uma trajetória cronológica, né? E fica o convite para vocês. Amanhã vamos ter a Ellen, a Letícia e a Tatiana falando sobre adultos. E vai ser muito, muito, muito gostoso. Isa, Dani, vocês foram maravilhosos como sempre. Agradeço imensamente pela fala de vocês, né? E vou deixar vocês também se despedirem aqui do pessoal. Obrigada, Eu que gente. agradeço. Obrigada, pessoal. Que delícia. Obrigada, Dani. Foi uma delícia de noite. A gente tem um universo para trazer, né? Outro dia a gente Temos. continua por É aqui. muita coisa, né? Muita coisa para compartilhar, mas foi uma delícia. Obrigada. A gente vai fazer mais, né? Eu já estava aqui maquinando que a gente tem que fazer de volta perto do dia da superdotação. Então, se vocês apoiarem essa ideia, estaremos aqui de volta em agosto. Boa Nunca noite, dá gente. pra falar tudo, né, meninas? É. Bom, meninas e participantes, muito obrigada. Uma boa noite a todos e nos vemos amanhã novamente, tá bom? Um beijão a Boa todos. noite, beijo. Tchau, tchau.